Eu comecei ontem falando de Rubem Alves, não foi? Rubem Alves é um grande ídolo meu. Ele sempre falou que o professor, a função do professor é causar espanto. Espanto. Enquanto não estiver causando espanto, não está valendo. Então, o espanto é reflexão, é curiosidade, como é que é? É você ficar atento, entendeu? Você não é obrigado a estar na aula, né? Ninguém quis sair no meio do vídeo dele, porque estava causando espanto. Estava espantando, né? Eu queria trazer aqui, ontem teve um padre e um pastor, né? E eu queria trazer a minha palavra. Vou ler a palavra aqui. Vou ler Rubem Alves aqui. A palavra. Rubem Alves, Alegria de Ensinar, página 28, versículo 3, Rubem disse: as crianças são ensinadas, aprendem bem, tão bem que se tornam incapazes de pensar coisas diferentes. Tornam-se ecos das receitas ensinadas e aprendidas. Tornam-se incapazes de dizer o diferente. Se existe uma forma certa de pensar e de fazer as coisas, por que se dá o trabalho de se meter por caminhos não explorados? Basta repetir aquilo que a tradição sedimentou e que a escola ensinou. O saber sedimentado nos poupa dos riscos da aventura de pensar. Senti isso muitas vezes tentando pensar com a minha filha problemas de matemática. O que me impressionava era a recusa dela de pelo menos considerar a possibilidade de que o mesmo problema pudesse ser resolvido por caminhos diferentes. Ela havia aprendido que há uma maneira certa de fazer as coisas e que caminhos diferentes só podem estar errados. A conversa era sempre encerrada com a afirmação: não é assim que a professora ensina. Porque lá no final existe o gabarito, que é o conjunto das respostas certas. E aí, ao aprender as respostas certas, os alunos desaprendem a arte de aventurar e de se errar e de errar, sem saber que, para uma resposta certa, tem milhares de tentativas erradas que têm que ser feitas. Espero que haja um dia em que os alunos sejam avaliados também pela ousadia de seus voos. O Rubem Alves, tudo que ele fala é foda, né? E eu achei interessante que ele fala da experiência com a filha dele, né? Resolvendo tarefa de casa. E como essa experiência de ver a filha, né, pequenininha, dentro do quadrado da escola, provavelmente impactou, porque filhos mudam tudo, né? Filho é foda. O bagulho do filho, o cara que inventou filho é gênio. O cara que inventou um bagulho que realmente muda, sabe? E deve ter impactado a vida dele, porque Rubem Alves não nasceu falando sobre educação. Ele era teólogo, filósofo, várias coisas, e o caminho dele mudou para falar de educação. E é legal, porque eu que tenho filho, quem sabe como filho muda. E, para continuar falando sobre isso, eu queria que você recebesse no palco, com muito carinho, a filha de Rubem Alves, Raquel Alves, por favor. Tudo em ordem? Você lembrava desse texto, não? Bom dia, pessoal. Você lembrava desse texto? Como? Você lembrava desse texto dele, não? Não, né? É texto pra caralho. É muita coisa escrita. Gente, eu posso fazer um pedido Pode. atípico? Eu tenho problema de visão, essa luz me incomoda muito. Eu queria colocar a luz normal. Ótimo. Isso já é uma vista que vem do meu pai, que ele se recusava a essa luz que iluminava ele, e ele não podia olhar as pessoas. Ele precisava olhar para as pessoas. E aí, como eu já tenho uma visão restrita, essa luz me tira mais ainda a visão. Então, eu gostaria de poder olhar para vocês. Então, se puderem colocar... Tá bom assim? Iluminar tudo, eu agradeço bastante. Tá legal? Tá bom assim? Tá ótimo. Tá ótimo. Opa. Raquel. Ai, agora sim. Bom dia, gente. Bom dia. Murilo, eu trouxe aqui para você o primeiro livro que eu escrevi. Ah, livro seu. Crisálida, a cigarra que gostava de primavera. Que massa. Obrigado.
uma coisa doida, porque a vida vai apresentando umas coisas para a gente inesperadas. A última coisa que eu esperava porque assim, sempre falavam para mim, né, me perguntavam como que é ser filha do Rubem Alves, e eu respondia, eu não sei, eu nunca tive outro pai para comparar, né? E aí, essa coisa, como que é ser filho do seu pai? Não dá para responder. Mas e aí, você escreve? Não, eu não escrevo, eu sou arquiteta. Não, mas você não quer escrever também? Não. Eu tenho a minha identidade, o meu negócio é arquitetura, paisagismo. Então, eu não quero saber de escrever, não. Mas aí, depois que meu pai morreu, tudo começou a mudar. E eu comecei, mesmo tendo negado a vida inteira, eu comecei a ter vontade de escrever. E eu tenho 8 histórias escritas, mas só essa publicada. Legal. Então, quem sabe, né? A gente nunca sabe. Ó, e em que momento o Rubem começou a falar de educação? Assim, porque, conta um pouco resumidamente, o que ele fazia e mudou para cá, e a sua relação com ele, e a influência. Eu falei de uma possível influência sem saber profundamente, baseado nas palavras, mas fala a sua visão agora disso. Tá. O meu pai, se eu pudesse defini-lo em uma palavra, seria ruptura. Ele rompeu com tudo que é ortodoxo, tudo que se ensinou que deve pensar, e foi graças a isso que ele se deu a liberdade de pensar os próprios pensamentos dele, que é o que a gente está falando tanto aqui. Eu aprendi isso a duras penas, já quando ele estava bem velhinho. Eu, como arquiteta, sempre fui incumbida de deixar o apartamento dele organizado, só que ele tinha aquele monte de quadro, um monte de coisa, então ele queria tudo. Era uma missão impossível deixar tudo bonito e tal, mas tanto que ele pediu, eu falei, tá bom, pai. Peguei e arrumei o apartamento inteiro dele. Estava feliz, assim, estava parecendo apartamento decorado de arquiteto. E deu uns 10 dias, eu entrei no escritório dele para cumprimentar ele estava escrevendo, e eu olhei na parede, a minha cabeça de arquiteto assim, foi para o chão. Ele tinha pegado um papel, sulfite, surrado, colou, juro, com cola, penado na parede. Porque mandar emoldurar, ia dar muito trabalho e tal. Aí eu assim, pai, eu não acredito, acabei de mandar pintar o apartamento, o que aconteceu? Aí ele falou, eu gostei da paisagem. E aí eu me dei conta como a gente olha para a parede, olha para o dinheiro que a gente gasta. E ele estava olhando para a alma dele. Ele só estava olhando para a paisagem, era um jardim que tinha ali impresso no papel. E isso é só uma cena, mas representa todo o ser dele. Ele era a primeira alma, completamente comprometido com a essência dele. E o resto se fez. Então, assim, quando fala assim, que momento que aconteceu as coisas, não existe, né? Levou um tropeção, caiu, levantou, já era outra coisa, mas esse comprometimento dele com a vida e com ele fez ele mudando e aceitando as mudanças. Então, ele sempre foi não era defensor, ele era completamente contra livro de autoajuda. Inclusive, você me ajude a quebrar isso, porque eu estou começando a aceitar os livros de autoajuda. Por quê? Porque ele abdicou dos sonhos dele a vida inteira para se entregar à vida, para olhar o que a vida apresentava, porque às vezes a gente enfia na cabeça da gente, o meu sonho é esse. E a gente tem que aprender a ceder ao sonho para conquistar uma coisa muito maior. Se ele não tivesse abdicado do sonho dele, ele teria morrido pianista, e não escritor. Então, o que foi acontecendo? Ele, quando adolescente, ele foi para o Rio de Janeiro. E, bom, meu pai, na infância, ele foi, não é muito pobre, é paupérrimo mesmo. Criança que tinha brinquedo com sabuga de milho. Não tinha nada. Morava numa casa de pau a pique, com um rato andando no sótão. E daí meu avô melhorou de vida e eles mudaram para o Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Meu pai conheceu o maldito bullying, porque ele era um caipira que falava porta, carne. Chegou no Rio
com sotaque completamente diferente, num colégio de criança rica. Ele não sabia se comportar como os outros, então ele começou a sofrer muito com a questão do bullying. E aí ele se refugiou na igreja. A comunidade da igreja serve muito como acolhedora. E ali ele se sentia normal. Nessa época, ele, andando na rua, viu uma propaganda de um pianista, Brailovsky. E aí ele não lembra como que ele arrumou dinheiro, foi lá, assistiu o concerto do Brailovsky e olhou e falou assim: eu quero ser pianista. E assim foi indo a vida dele, de uma forma muito assim, entrega à vida. Então, o que aconteceu? Ele estudava 8 horas por dia para tocar piano. Ele tocava piano bem, tocava. Eu presenciei isso. Mas não era o suficiente para ser pianista. Tanto que, da cidade que meu pai nasceu, que chamava Dores da Boa Esperança, hoje chama Boa Esperança, nasceu nessa cidade o Nelson Freire, que hoje é o pianista número 1 do mundo. E aí, então, eles estavam ali no Rio de Janeiro, meu pai estudando sem parar, toca a campainha, ele foi abrir a porta, era uma senhora, com um filho de 4 anos de idade. A menina entrou, sentou no piano e tocou a partitura que meu pai estava se matando de estudar. Era o Nelson Freire. E eles estavam recebendo a visita ali da conterrânea. Bom, e aí meu pai percebeu que esse troço aí não é para mim, não, né? Eu estou preocupado com o meu sonho do pagode agora. Aí, ele pegou, mas como ele já estava ligado com a igreja, decidiu que ele queria ser pastor. E foi para Campinas, que é onde eu moro, fazer o seminário. E ali, gente, ele tinha 19 anos de idade. Ele já teve um lampejo. A gente falou: espera um pouquinho. A Bíblia foi escrita pelos homens. Se a Bíblia foi escrita pelos homens, aquela palavra podia ser minha também. Então, quem me diz que eu tenho que esperar morrer para a minha vida ser boa? De jeito nenhum. A minha vida boa é aqui, agora. E aí, isso fez ele ser o precursor da teologia da libertação. Ou seja, ninguém virou para ele e disse que a Bíblia tinha sido escrita por homens, ou seja, qual foi a história. Ele teve coragem de assumir o pensamento dele. E com isso, lógico, quando ele se formou, ele foi um pastor fora do convencional. E quando chegou a ditadura militar, ele naturalmente foi perseguido, porque ele não era ortodoxo. E então ele teve que fugir do Brasil e foi para os Estados Unidos. Já era casado com minha mãe, meus 2 irmãos mais velhos eram nascidos e foram para lá. Então, foi lá que ele fez o doutorado e que ele, então, ficou sendo consagrado como o precursor da teologia da libertação. Aí voltaram para o Brasil, um tempo depois, em 74, ele entrou para a Unicamp, porque a coisa foi indo assim, ele não começou bem de vida. Meu pai vendeu uma enciclopédia na rua, batendo de porta em porta. Né? Daí a coisa vai acontecendo, ficou conhecido nos Estados Unidos, daí volta, aí não era conhecido aqui, que adianta ser conhecido em outro país e não ser aqui. Então, aos pouquinhos, ele foi conquistando. Um amigo dele dos Estados Unidos falou: olha, tem uma universidade no interior de São Paulo precisando de professor. Ele falou: claro. Então, ele foi, começou a dar aula em Rio Claro. Daí, pela fama dele em Rio Claro, aí ele foi convidado para entrar na Unicamp, em Campinas. E aí, no ano seguinte, eu nasci. E aí acontece o grande divisor de águas da vida do meu pai. E o meu pai já tinha uma vida, digamos, formada, convencional. Minha mãe tinha entrado na faculdade, que os meus irmãos já eram adolescentes. E eu sou de uma época que a surpresa, né? Se é menina, fica tudo para a hora do parto, mas as surpresas ruins também. E como vocês perceberam desde a minha primeira palavra, eu tenho lábio leporino. Foda-se. Mas é uma coisa de... Tem que assumir isso, porque está na cara, não é uma coisa que eu posso esconder.
E eu ia deixar para falar isso no final, mas acho que vocês podem imaginar. Então, se eu também não sofri muito bullying na escola, e a última coisa que eu imaginei algum dia foi que eu fosse pegar um microfone e falar para o público. Obrigada. Então, aí o que aconteceu? Meu pai ficou naquele estado de choque, que não sabia nem o que era lábio leporino, nem como tratar. Era uma época que não tinha internet. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo para tentar te mencionar como as informações demoravam para chegar, né? E, então, eu fui operada com menos de 24 horas de vida, ali na maternidade mesmo. E enquanto meu pai esperava na sala de espera da maternidade, ele percebeu que o que ele fazia não ia me ajudar. Ele viu que eu ia ter que lutar para viver, que a vida não era uma coisa pronta para mim, que eu ia ter que lutar e que ele ia ter que lutar comigo. E de que forma que ele percebeu que ele ia ter que lutar comigo? Colocando beleza dentro de mim. Era assim que ele concebeu que a vida para mim ia valer a pena. E aí ele percebeu que da forma como ele fazia e produzia não ia adiantar nada. Que até então ele era um acadêmico que escrevia em terceira pessoa, né, que a gente não pode assumir a opinião no universo acadêmico. E é uma questão de linguagem. Eu estou falando aqui em português e vocês estão entendendo porque vocês falam português. Para entrar na minha alma, que é um universo sensível, só funcionaria se ele escrevesse sensivelmente. Trabalho acadêmico não ia funcionar. Então, ali, na sala de espera da maternidade, ele decidiu que ele ia começar a escrever com o coração. Então, junto comigo, nasceu, sem eu saber, nasceu um escritor também. E tanto essa verdade que ele só não foi um desajuizado. Ele esperou 5 anos, defendeu a livre docência dele na Unicamp, o que na época representava: quem é livre docente não pode mais ser demitido. Agora eu posso. Então, foi quando a Unicamp começou a ficar profundamente incomodada com a presença do meu pai, porque ele começou a falar de verdade as coisas que ele pensava. Então, aí ele começou a escrever histórias para mim, que nessa época eu já tinha uns 7 anos. E se olhar ali em 82, 83, que dá uns 2 anos depois da defesa da livre docência dele, saem 10 livros de uma vez. Imagina, aquilo tudo estava fervilhando, pronto, ele estava só esperando o momento certo para eclodir. E aí começou. E foram várias histórias. Tanto para criança, daí ele também começou a criar coragem para contestar a educação. Porque o que acontecia, a sala de aula dele, acho que o Murilo, isso aqui é uma sala de aula, de certa forma, um convite. Claro. A sala de aula dele é que nem a sua, assim, lotada de gente. E os outros professores se incomodavam, porque vinha gente das outras salas de aula, sentava no corredor, embaixo da carteira, para assistir ele. Mas por quê? Porque o compromisso dele não era com o sistema, era com a pessoa. Então, está sempre preocupado se o que ele está dizendo faz sentido para a vida da pessoa, se aquilo vai melhorar. E não tem nada que concorra com isso. Vamos combinar, gente? Não tem conteúdo que concorra com aquilo que faz bem para a alma da gente. Enfim, então a vida dele foi seguindo assim, aí ele se aposentou, se tornou psicanalista, e aí, depois da aposentadoria, ele começou a rodar o Brasil, e fora do Brasil, dando palestra. E, enquanto isso, eu cresci, me formei arquiteta, e comecei a trabalhar com paisagismo. A vida inteira sendo questionada se eu não ia seguir os passos do meu pai, eu sempre negando.
E a vida inteira também sendo questionada, de, pô, por que você não aproveita carona no nome do seu pai para alavancar seu escritório? Eu falei, não. Eu alavanco meu escritório por conta própria. E aí o que aconteceu? Eu fui vendo a idade chegando no meu pai. E aí quando eu fui vendo a idade chegando e ele começando a viajar mais na imaginação do que de avião, sozinha, sem que ninguém me dissesse, eu comecei a assumir para mim mesma que eu tinha que cuidar da obra dele, que eu ia parar de negar. E foi comigo que começou, então eu é que vou continuar. Porque quando ele me questionava, eu falava, você tem 3 filhos, por que você não questiona os outros? O que eu não via é que a coisa era comigo. Tinha começado comigo, eu é que tinha que continuar. E, então, em 2012, a gente fundou o Instituto Rubem Alves, que eu ainda não sabia direito para que ia servir, eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Vai lá e faz. Exatamente. Fundamos um instituto, tinha uma diretoria cuidando do instituto, e eu fiquei ali, metade arquiteta, metade instituto. Vida de puta, que a gente chama. Até parece que funciona, né? Mas, depois disso, meu pai morreu em 2 anos. E olha que louco. O instituto era uma sede administrativa apenas, não tinha nada. Era um lugar que eu ficava chamando meu pai, azucrinando a cabeça dele, para ele me falar sobre as obras, me conta a história da história. Eu tinha que me capacitar, e o único professor que eu tinha era ele. Eu tinha que correr contra o relógio. Mas eu tinha muita vontade de fazer uma homenagem a ele. Aí, enquanto paisagista, eu todo ano participava de uma mostra de paisagismo lá em Olambra, não sei se vocês já ouviram falar, que é onde tem a maior exposição de flor do Brasil e é a única exposição de paisagismo do Brasil. E eu peguei e fiz um jardim para ele. E eu sabia que ali o mundo ia começar a me reconhecer como filha e que eu estava me colocando como filha. Ali eu tinha começado a parar de negar. Entreguei o presente para ele. E 1 ano depois, eu entreguei uma nova sede do Instituto sem ele saber. Ele já estava bem velho, ele dormia, eu ia lá no apartamento dele, roubava os... daqui o prêmio Jabuti, daqui seus diplomas, fui roubando, ele não foi percebendo, e eu montei o Instituto. E eu chamei ele, falei, na sexta-feira vai ter uma surpresa à noite, você se arruma bem lindo. E aí, então, ele foi sem saber. E recebeu no Instituto, uma casa ali com a devida homenagem. E aí ele faleceu 50 dias depois. E quando ele faleceu, eu tive a nítida impressão que ele estava esperando a segurança de saber que a obra dele ia ser guardada, ia ser preservada, porque ele ainda não estava seguro. Quando ele viu a casa e eu entreguei, eu que fiz, aí eu acho que ele soltou. E da mesma forma que doeu ali, quando eu nasci, doeu horrivelmente quando ele morreu. É uma dor que se faz parte da carne. E eu olhei de frente para a dor e falei, vou cuidar disso. E ali, então, da mesma forma que ele tomou uma decisão na maternidade, eu tomei uma decisão no velório. A partir de agora, eu não sou mais arquiteta. E eu vou começar a cuidar do legado dele, full time. E aí começa uma nova jornada, porque imagina a minha mãe, coitada. Eu cheguei e falei, mãe, eu vou largar a arquitetura, tá? Eu já tinha um escritório consolidado, pagava as minhas contas, gostava da arquitetura e era reconhecida como boa paisagista. Falou, eu estou largando e vou começar... mas você sabe cuidar de um instituto? Não. Eu não sei. Não sei de nada, tal, mas isso aí é só uma questão de tempo.
E hoje faz 4 anos que nós somos arquiteta. E hoje eu sei cuidar de instituto. Mas é uma decisão muito transformadora. Muito transformadora. E quando... É isso que é louco. Eu decidi sozinha, com todo mundo me contrariando. Não, se for pensar, não é devidamente ajuizado, né? Você tem uma carreira consolidada. Ajuizado é ele que é dentista, vai trabalhar metade do período como dentista, e o resto vai fazer o que ama. Mas eu larguei tudo, falei, não consigo conciliar as coisas. E foi assim que eu me tornei o que eu me tornei. Meu pai dizia que ele se tornou o que tornou, porque tudo que ele planejou deu errado. Ou seja, ele soube largar os sonhos dele na hora certa. Eu também larguei o meu sonho de ser paisagista para fazer uma coisa que eu não esperava. E a vida é tão doida que eu falei assim, eu não enxergo. E como que eu ia estar no mundo como arquiteta paisagista, que eu tinha que dirigir o dia inteiro, entrar nas obras? Eu estaria literalmente lascada, para não falar outra palavra. Né? Mas aí a vida me colocou e eu aceitei isso. Eu aceitei entrar num mundo desconhecido e, por mais que algum dia vier ficar cega, eu não vou ficar, mas independente disso, o futuro do instituto não está ameaçado, e nem o meu. Porque agora eu tenho um rumo onde eu possa lidar com isso. Então, o que eu queria falar para vocês tenham coragem de assumir a própria opinião de vocês, tenham coragem de ser quem vocês são. Eu tive a coragem e é profundamente libertador. É libertador. Quando eu viro e falo assim, não, eu vou dar palestra. E os incomodados que se incomodem. E até hoje eu ainda não ouvi alguém falando, essa mulher não podia dar palestra. Muito pelo contrário. É libertador. E aí eu acho que quando a gente se liberta, os horizontes se abrem. Eu tenho coragem. Muito bom. Eu lembrei da Paulinha Abreu, que ela fala que você dá um passo e o universo coloca o chão. Você dá um passo e o chão, depois o universo bota o chão, né? Conta como é que a gente se conheceu. Conta como a gente se conheceu. Conta você. Eu estava numa reunião no Instituto, daí um antigo diretor pedagógico do Instituto falou, cara, já ouviu falar do Murilo Gun? Eu falei, não. Tem um cara bem, ele tem uma teoria das 4 habilidades do futuro. Eu falei, então falou que é. Daí o cara falou, eu anotei, Murilo Gun, então. Só que essa coisa de ter muito caderno, eu perdi o nome do Murilo, perdi quais eram as 4 habilidades. E aí eu esqueci, isso faz uns 2, 3 anos. E aí faz uns 20 dias, o nome do Murilo começou a me perseguir. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo um projeto no Instituto que eu estou lidando com habilidades emocionais. E aí eu falei, quem que era aquele cara que fala da habilidade intrapessoal? E eu preciso achar esse cara, e qual que é o nome. Aí foram uns 3 dias. Murilo Gun, lembrei. Daí eu entrei na internet. Falei, pronto, lembrei o nome. A hora que der, eu vou assistir uma coisa dele para relembrar quais são essas 4 habilidades. E aí, estrategicamente, eu tive uma insônia. E assistia uns 5 vídeos, entre palestra e vídeos mais curtos. Aliás, tem um vídeo seu que você está tomando café, ainda com cara de sono. É um vídeo completamente sério, sem... Sério? Sou um cara sério. Mas aquele me tocou profundamente. E aí tem um vídeo dele, o último que eu assisti,
era uma videoconferência, o Murilo de um lado, acho que era uma agência do outro lado, e a agência estava querendo, galera, vamos fazer like, vamos curtir aqui, que eu preciso bater o recorde e tal. E aí o Murilo falou, olha, se a gente bater o recorde, eu vou dar aqui esse livro. Eu vou assinar aqui. O livro é de um cara chamado Eduardo Colamego, e ele entrevistou pessoas fora do comum. Por isso o livro chama Extraordinários. Eu falei, eu não acredito. Por quê? Está o Murilo no livro, meu pai está no livro, né? E eu ganhei o livro. Aí, na mesma hora, pronto, agora acho que eu posso levantar. Tomei banho, tomei café, fui para o instituto e mandei um e-mail para o Eduardo. O Eduardo me respondeu 5 minutos depois com o e-mail do Murilo. Aí eu escrevi para o Murilo, ele me respondeu, 1 hora depois, eu trabalhando de manhã. Caralho, filha de Rubem Alves, porra! Caralho, porra! Caralho! Dani! Olha! Valentina, lê aí, mulher, lê, mulher. Mas a minha reação no escritório foi mais ou menos parecida, do tipo, o quê? Ele me respondeu, gente, ele me passou o número do WhatsApp dele. Aí a gente começou a conversar e 2 semanas depois, acho que nem isso. Isso faz 2 semanas, tá? Tudo faz 2 semanas, ou 1 ou 2. Teve 2 palavras que você usou no e-mail que foram na minha cabeça assim. Você colocou assim, oi Murilo, não sei por que eu estou te escrevendo esse e-mail. Eu sei. Você não sabe, mas eu sei. Diga mais. Aí você colocou também assim, quando eu me assombro ao ver você falar algumas coisas. Assombro, a palavra, né? Assombro, né? Lembra o espanto, lembra assombro. E aí eu vou ler aqui a palavra mais um pouco. Universo Jabuticaba, página 48, versículo 3, Rubem disse. Esse livro eu li há 8 anos atrás, 2010 esse livro, 8 anos atrás. A gente começou a Keep Learning School através do Reaprendizagem Criativa, né, que eu expliquei para vocês ontem, a maioria conhece, né? A gente começou em 2015, né? Rubem faleceu num momento importante da minha vida, eu estava na Singularity, ou seja, um intervalo de 2 meses e meio, 10 semanas que eu estava vendo a experiência louca. Quando ele faleceu, logo depois que ele faleceu, foi em meados de 2014, né? Junho, julho e agosto, 2014, não foi? Junho, julho e agosto, qual foi o mês? 19 de julho. Junho, logo no começo da Singularity, então. E em 2015 começou a Reaprendizagem Criativa. Esse livro aqui é de 8 anos atrás, né? Um parágrafo que ele fala, são muitos os estudos da psicologia da criança. Estudamos as crianças para ensiná-las a maneira adulta de ser. Não conheço estudos que tenham por objetivo o contrário, ensinar aos adultos a maneira de voltar a ser criança, que é o reaprendizagem criativa. Então, por isso quando você mandou um e-mail assim, não sei por que eu estou escrevendo, eu falei, eu sei, e chega a ser assombrador, né, realmente essa sincronicidade toda, né? Raquel, eu queria te agradecer por ter disponibilizado. Pergunta para Raquel, pergunta para Raquel então, fala aí, boa. Pega o microfone. Peraí, gente, como eu não enxergo, faz assim. Vem aqui para. Ai, achei você. Raquel, seus Primeiro ali irmãos atrás. ficaram com ciúmes de você por você estar representando seu pai? Não, porque, digamos, isso sempre foi muito delineado na família. Eu sou muito mais nova que eles. E o despertar aconteceu comigo. E quando eu estava fazendo faculdade, meu pai chegou e falou, estou meio cansado de pagar suas contas, está na hora de você começar a se virar. E aí eu comecei a viajar com ele para vender os livros dele. E com isso, eu, sem saber, fiz um estágio
imenso, que me capacitou para estar onde eu estou. Eu sei lá quantas centenas de palestras eu assisti, quantas centenas de conversas de bastidor eu escutei. E, então, os meus irmãos não teriam essa capacitação. E o convívio meu com meu pai foi maior. Então, assim, foi natural, digamos assim. Mas aí, microfone aí, brother. Oi? Oi. Aqui na aqui, frente. ó. Esquerda aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Gente, fala, parece piada, né? Não, agora deu certo. Tudo bom? Diógenes, de Brasília. Eu me identifiquei muito com a sua história, porque em um momento no passado eu trabalhava muito com tecnologia, sempre trabalhei, né? E em um determinado momento da minha vida eu sempre fui muito tímido e gostava muito de pensar e de fazer poesia e tudo mal. Até que um momento eu resolvi lançar um livro, né? O livro chama Guia do Relacionamento Perfeito, entre aspas, né? E fazer palestras. Só que em um momento eu fiquei muito me cobrando, porque eu sempre fui muito bom em tecnologia, só que nesse mundo é um mundo novo. E eu acho que, assim, pela sua referência, pela sua vida, assim, de estar sempre convivendo com seu pai sempre foi um cara muito foda de escrever. Como é que é para você escrever, e se tem na sua cabeça essa referência de, assim, eu tenho que ser igual ao meu pai, eu me cobro muito para isso? Como é que é isso para você? Olha, eu vou falar, o processo de escrita, para mim, eu não sei, eu estou dizendo, eu não sei se é exatamente um processo racional. Eu decidi que eu vou escrever. É como se a história me possuísse. Ela chega pronta Fumo e eu tenho baiacu. que sair correndo, porque senão ela vai... É por aí. A Crisálida nasceu pronta. Foi uma manhã de domingo que eu acordei e falei, que história dessa cigarra, que não sei o que lá, tal, cigarra que gostava de primavera. Daí eu sentei e ela nasceu pronta. E com meu pai era assim. Tanto que era uma convenção, quando ele estava com a mão levantada assim, não era nem para falar pai. Porque ele ouvia o barulho da gente na casa e ele já sinalizava que ele não podia ser interrompido naquele momento. E comigo é mais ou menos parecido, não é uma coisa... Às vezes acontece, eu fico sedimentando uma coisa em mim e falo, bom, agora eu vou escrever, mas não sai tão bom quanto quando acontece assim, de uma vez. Agora, eu não sei se felizmente ou infelizmente, a minha escrita é extremamente parecida com a do meu pai. E talvez por influência, muito provavelmente por influência, convívio, mas tem um outro lado, né? Uma vez eu vi a entrevista da Maria Rita, que é a filha da Elis Regina, lá no Jô Soares. Ela foi até grossa com o Jô Soares, porque ele comentou que ela cantava igual a mãe. Falou, porra, eu não quero ser igual a minha mãe. E eu quero ser eu. E eu olho hoje assim, a ascensão de vários filhos de pessoas famosas, que da mesma forma que eles ascendem, eles caem. E eu fico olhando e falo, o que eu vou fazer agora? Mas se eu pensar muito, eu não vou escrever. Sim. Então, eu vou escrever, o que sair, saiu, se ficar bom, eu vou publicar. Essas 8 que eu falei são publicáveis, eu só estou esperando a devida hora. Legal. Então, é isso. Mais uma para Raquel, ali, por favor. Oi, Raquel, meu nome é Marisa. Eu caí de paraquedas aqui porque a minha aluna e cliente me trouxe, porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu faço um trabalho de inteligência emocional com o corpo, de reconhecimento de si. E eu tive o privilégio de ter o seu pai no treinamento da escola que eu estudava. Eu era a filha da coordenadora do magistério. E eu não tinha essa vergonha que eu tenho hoje. Então, tocava uma música, tinha uma mesa, eu dançava mesmo, era ali mesmo. E o seu pai, sempre que chegava na escola, falava, cadê a menina que dança? Cadê a menina que dança? E com 10 anos, a gente convivia todo ano, uma vez por ano, ele ia até a escola que eu estudava, e ele sempre chegava, e eu não sabia quem ele era. Para mim, ele era o tio Rubens.
e eu abraçava ele, e, enfim, eu sempre fui bem corporal, e ele ia conversando comigo, e o que você vai dançar para mim hoje? Vai lá. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, 12 anos, ele me entregou um livro e se abaixou para falar comigo e falou: Marisa, esse livro é para você, leia a dedicatória. Daí, quando eu abri a dedicatória, ele escreveu: para a menina cujos olhos e alma já dançam em divino e sempre dançarão. Então, gratidão. Eu não podia, apesar de eu estar tremendo igual uma vara verde, eu não podia deixar de dizer isso, né? O quão importante o seu pai é para mim, porque ele é presente, ele está vivo e ele está a todo momento no meu trabalho do cuidar do outro, do sensível, do sentir o outro e de dizer para o outro, mesmo que eu tenha um cagaço, filha da puta, cara, você pode, né? Eu tenho cagaço, me trato para não tê-lo, mas as pessoas que se tratam comigo, sempre eu planto o Rubens nelas, porque ele está em mim, ele está no meu movimento, ele fez parte disso, ele faz parte disso. Muito obrigada. Eu só quero colocar uma reflexão para você, bem rápida, que está escrito tempo esgotado, que é uma vida já, e a gente está falando. Mas a vida da gente é sempre cercada por dores. As dores não precisam necessariamente ser tristezas, elas podem ser medos. Medo é uma dor gigante. Coloca na sua balança o que dói mais, se é o medo ou se é o sufocamento de você não se abrir para o mundo. Orjana Gileus. Raquel, ali. Raquel Orjana Gileus. Gileus. Eu fiquei com... Assim, eu estou muito emocionada, imagino que todo mundo. Queria muito agradecer a sua presença. Eu acho, cara, Murilo, você é foda. Estou muito feliz de estar aqui. E eu fiquei curiosa para saber se você estudou numa escola tradicional. E se isso aconteceu, como é que era o dia a dia do seu pai com esse dia a dia dessa escola que tira toda essa beleza, né, que tira a individualidade, a criatividade, enfim. Olha, ontem teve uma pessoa que fez uma pergunta que eu não lembro para quem era, sobre como dividir a vida de ser um pai com o trabalho e o sonho. Eu comecei a dividir o meu pai, repartir o meu pai com o mundo muito cedo. Meu pai, eu não posso dizer nem que ele era presente, nem que ele era ausente. Por quê? Ele viajava muito, então ele tinha muitos momentos que ele estava fora de casa, isso é verdade. Mas, quando ele estava comigo, eu não tinha o que temer, porque ele estava pleno ali comigo. Eu acho que hoje se faz muito essa pergunta, porque as casas estão cheias de pai presentes só com o corpo, mas que estão ausentes com a alma. Que os filhos estão só dando dor de cabeça. E ele estava ali presente comigo. Eu sabia que papai ia chegar do trabalho, ia tomar a sopa dele, assistir o Jornal Nacional. Terminou, era a minha única regra, tinha que estar de camisola dentro de covado. E aí era comigo. Então, eu ter naquele momento inteiro com ele, já supria toda a ausência e você valeu. Legal. Mais uma, vai, mais uma aqui. Tá na mão aqui pra gente. Aqui. Tá na mão não. Tchelão, corre Tchelão. Aqui, ó. Pode falar? Oi, bom dia. Alzira Fernanda, de Paracatu, Minas Gerais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas na verdade você nem precisa responder. Talvez só para você. Eu gostaria que você me respondesse, para você mesmo, como que você consegue dizer para a gente que não é arquiteta e paisagista se você está construindo uma história
a história da história e está cultivando milhões de jardins que o teu pai construiu dentro da alma de milhares e milhares e milhares de pessoas. Uhum. Aí foi aqui, ó. Pá. Hadouken. Olha, obrigada, acima de tudo, muito obrigada. Mas se for levar por esse ângulo, eu me tornei arquiteta quando eu nasci, então, né? Que eu comecei a projetar um escritório. Mas quando eu digo que eu não sou arquiteta, é porque eu estou olhando para mim de uma forma, digamos, ativa e não passiva. É o que eu estou determinada a fazer. Então, eu não estou mais determinada a projetar casas e nem jardins. Eu não faço mais isso. O que a minha existência reflete e reverbera é, digamos, passiva, porque não é uma coisa que eu estou pensando e decidindo. Então, eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não era para responder, não. Não era. Esse era o propósito, não responder. Então, se você não respondeu, está alinhado. Super alinhado. Pessoal, arquiteta... mais uma, vai. Mais uma. Boa! Mais uma. Valeu. Um salve, galera. O negócio é o seguinte, quando você falou que você desistiu de um sonho seu, tipo assim, você pegou meu cérebro e deu uma disrupção no meu cérebro aqui, porque tudo que eu venho absorvendo esses tempos, é que, pô, a gente tem que seguir o nosso sonho, não importa muito, assim, importa, mas assim, foda-se o resto, sabe? Então, eu queria saber como que a gente lida nesse fato de largar o nosso sonho de lado. É uma pergunta tanto para você ou para o Murilo, será para quem? Como que a gente lida com o fato de largar o nosso sonho de lado para fazer uma parada que agregue maior valor ao outro e, tipo assim, que vai ser maior do que você, agregar maior valor ao outro, mas você vai ter que deixar o seu sonho de lado. Como que você luta com a sua voz interna? Felipe Agnone, vem cá. Olha, gente, é o seguinte, vocês estão aqui num evento falando de coragem e tal. O que está sendo dito aqui, por todo mundo que passa aqui, se ficar fora de vocês, não vai funcionar. Porque vocês vão estar sempre falando, pô, deixa eu anotar aqui o que fulano falou. Então, a vida não é uma operação matemática. Assimile aquilo que faz efeito, que faz sentido. E guarda. Ninguém aqui precisa anotar nada, porque a gente sabe que a gente não consulta as anotações da gente. Aquilo que faz sentido, a gente não vai esquecer. Então, de certa forma, é como se a gente fosse um caldeirão. E fica tudo, vai ficando tudo. E chega uma hora que é natural, não é uma coisa racional. Eu vou decidir, porque um dia lá para frente eu quero ter uma história bonitinha para contar. Não é isso. Aliás, se eu tomasse alguma decisão, como que é o negócio? Se você pensar no jogo, você já perdeu, é isso? Tu joga o jogo? Tu joga também? Perdi. Não, mas é uma analogia, não dá para pensar muito. A vida não é uma operação matemática. E assimilem o seguinte, nem a vida é definitiva. Mas que raio a gente tem a mania de achar que as nossas decisões são definitivas? Caramba, a gente muda de ideia, se não deu certo, volta. Então, assim, não tem que carregar tantas, digamos, não é uma coisa austera tomar uma decisão. Porque se a gente se arrepender, volta. Mas se não experimentar, eu vou falar, eu só sei, eu só soube que eu tomei a decisão correta 1 ano depois. Então, tem que ter audácia. Daí, se eu falasse, fiz cagada e tal, eu ia voltar, ia começar a ligar para cliente e reconstruir minha vida de paisagista. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas diz assim, siga aquela que achares que é a sua estrela, mesmo que ela te leve a um pântano. Porque se nunca a seguires, você pensará sempre que aquela era a sua estrela. Ponto. Então, o que eu tenho a dizer é, siga o seu coração sem tanta regra. O que importa na vida é a voz da alma da gente. Ouçam isso.
Raquel, muito feliz de você estar aqui, desse nosso encontro aí, em cima, 2 semanas antes do evento, esse e-mail e essa oportunidade de ter essa troca com a galera aqui, tá muito massa. Queria pedir muita energia e para ela, a arquiteta maravilhosa, Raquel Alves. Palmas, muito obrigado. Obrigado. Tchau, gente.